Vamos iniciando então, muito bom dia aqui da SEB Santos, mais uma live aí sobre os vilões da criação de filhos. Bom dia, tudo jóia? Vou fechar aqui. Vamos iniciar então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mais um vilão. Então o pessoal está entrando aí aos poucos na nossa live. E existem muitos vilões, né, da criação de filhos. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Então, muitos vilões sobre a criação de filhos, né? E um deles é a insegurança, as dúvidas dos pais, das mães, né? Ou seja, o que fazer agora? O que eu faço nessa situação? Se sentir inseguro em relação ao futuro, em relação às situações que acontecem no dia a dia, né? Esse é um grande vilão também dos pais e das mães na criação dos filhos. Seja bem-vinda, Keilane, muito bom dia. O pessoal vai entrando aí aos poucos. Então, dúvidas e inseguranças, isso é muito comum, né? Nos pais, nas mães, isso é muito comum. O que acontece? Quanto menos dúvidas você tiver em relação a criar os seus filhos, a treinar os seus filhos, por que eu uso o termo treinar os seus filhos? Porque treinar também é algo importante. Quando a gente fala em criação de filhos, a gente precisa entender que nós estamos treinando os nossos filhos para que eles sejam autônomos, né? Independentes. Essa é a descrição básica do papel do pai. Se você perguntar aí para algum psicólogo, qual que é a função dos pais? É criar os seus filhos para que eles sejam autônomos. Aqui, o trabalho que eu faço, ele vai muito além disso, tá? O treinamento que eu dou para os pais não é para que apenas criem seus filhos para serem independentes e autônomos. Não, é que eles vão muito além disso. Descobrindo o seu propósito de vida, descobrindo quais são os seus principais múltiplas inteligências, porque o ser humano tem 9, né? Ensinando os pais como identificar isso neles. Ensinando os pais a identificar se eles são visuais, auditivos, sinestésicos. Então a gente vai muito além. A gente ensina aqui métodos, ferramentas e técnicas para que os pais treinem seus filhos para serem líderes, tá? Líderes, não apenas sejam autônomos no futuro, tá? Keilane, verdade, tive tanta dificuldade por causa das dúvidas, errei tanto. Isso é comum, tá, Keilane, né? Mas quanto menos dúvidas você tem, melhor, tá? E quanto menos insegurança você tiver, melhor também. E como que a gente conquista isso, tá? E eu posso falar isso porque eu sou pai, né, do Miguel, que tem 6 anos. Eu trabalho com a minha esposa também como pai social. Aos finais de semana a gente mora em algumas casas com mais 10 crianças, além do nosso. Né? Crianças com vulnerabilidade social, que não tiveram pai, ou não tiveram mãe, ou foram abandonados. Então são crianças com um temperamento bem desafiador. E a gente faz isso com o maior prazer. A gente vai ficar agora, por exemplo, passar o ano novo numa casa durante 10 dias com essas crianças, porque isso faz parte do nosso propósito de vida. E a gente aprende muito lá. E a gente ajuda muito também, porque nesses casos você precisa ter muita inteligência emocional. Então, com seus filhos você precisa treinar eles também. Treinar eles, né? Para quê? Treinar eles para que eles tenham uma inteligência emocional a tal ponto que eles não apenas consigam se tornar autônomos e independentes, mas muito mais do que isso, tá? Então a ideia aqui nossa é essa, ok? Porque quando você descobre o seu propósito de vida, o seu chamado, você acelera tudo que você deixou de fazer na sua vida, que você sonhava, tanto para contribuir com a sociedade, quanto para ajudar os outros, ou quanto para realizar os seus sonhos, você acelera, é como se você remisse o tempo, sabe? Então, isso é muito importante. E isso, Keilane, pai social, existem, eu não sei qual estado que você é, mas existem casas lares, né? Quem tem isso no propósito pode se oferecer. Você
essas redes de casas-lares, elas são casas que o Ministério Público vai lá, retira os filhos dos pais, os pais que ou sofreram alguma denúncia, ou muitas denúncias, né, de maltratos, abandono. O Ministério Público ele passa a ter não seria a paternidade, ele passa a ter a guarda dessa criança, né? Então a guarda é retirada dos pais, né? Depois de muita negociação, ver que não tem jeito, a guarda da criança é retirada dos pais e passa a ser parte do Estado. E aí essas crianças vão para casas-lares, onde tem pais sociais, como eu, minha esposa e outros, muitos também, que eles ficam lá morando com essas crianças, dando amor, carinho, atenção, ensinando valores, princípios, né? Então é muito interessante, tá? Isso queima no nosso coração, a gente faz por propósito, tá? Bom, então vamos lá. Ó, sinto medo de fazer algo errado, vamos falar sobre isso, tá? Ah, no Pará, entendi, Keilane. Deve ter, Keilane, aí também alguma coisa, abrigo, casalar, né? Aqui a gente é no Rio Grande do Sul, tem bastante aqui, tá? É bem bacana, tá bom? Então vamos lá, dúvidas e inseguranças, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, primeiro, é normal ter dúvidas. Eu tenho dúvidas também em alguns momentos, eu tenho dúvidas sobre como agir com meu filho. Mas são muito poucas hoje. Eu tinha bem mais, mas eu comecei a estudar, praticar, treinar, fiz vários treinamentos, vários cursos. Desenvolvi a minha inteligência emocional, que facilitou muito o processo. Eu sempre falo que não adianta você querer mudar o seu filho se você não mudar também. Tem que ser os dois, tá? É uma mudança dos dois. Eu vou falar sobre isso hoje. Então, e a questão da insegurança, vai ter momentos de insegurança? Eu tenho alguns momentos de insegurança, eu tenho, mas eles duram muito pouco tempo, é rápido, sabe? Acontece uma coisa, eu paro, reflito, me faço algumas perguntas, como eu já sei o princípio básico de como agir, essa minha insegurança logo ela vai embora. Agora, antigamente não, qual que era o problema antes? Eu me sentia muito inseguro e essa insegurança é transmitida para a criança e a criança percebe, isso prejudica também na disciplina. Eu tinha muitas dúvidas, né? Não sabia como agir. A gente tem uma ideia, a gente pensa como pai e mãe, que o que a gente aprendeu com os nossos pais é suficiente. Né? Não, porque eu fui criado pelo meu pai e minha mãe e basicamente é assim que a gente faz, bota de castigo ali, dá uma bronca e tá tudo certo. Não é bem assim, tá, pessoal? Isso aí é extremamente prejudicial, por isso que o mundo vai de mal a pior. Se você só repete o padrão dos seus pais, não ajusta alguns pontos, tá? Isso aí não é legal. É por isso que o mundo vai de mal a pior. Hoje, 85% dos lares, eu diria, de cada 10 famílias brasileiras, 8, tá? São desestruturadas emocionalmente. 80% dos bloqueios emocionais vem por parte pai e mãe. O que é bloqueio emocional? São tipo espécies de microtraumas que são causados nas crianças que os pais nem têm noção do que estão fazendo, tá? Eu já cometi esses erros há muitos anos atrás por ignorância, né? Então, o que faz parte do meu propósito hoje? Estruturar as famílias emocionalmente para que os pais criem líderes, se tornem líderes, que cumpram o seu propósito e comecem a transbordar na vida dos outros e também treinem filhos que serão líderes, né? Porque por que você está aqui nesse mundo? Para ser mais um só? Trabalhar, pagar conta, comer, dormir, beber? Claro que não, a gente tem um potencial muito maior do que isso. Ok? Então é sobre isso, a ideia aqui é sobre essa. Então lembrando que eu vou falar aqui sobre isso agora, tá? Que vai ser uma live curta, mas eu já quero lembrar que dia 5 de dezembro, às 20 horas, a gente vai ter a Masterclass Educar Sem Traumatizar, tá? Totalmente gratuita. Se você não está inscrito, vai lá no link da bio, clica lá, bota teu e-mail e participa, entra no grupo do WhatsApp, manda aqui esse aviãozinho aqui, essa live, para todos os seus amigos aí que você conhece, parente, que tem filho, porque vai ser fundamental eles terem um conhecimento a mais sobre criação de filhos, ok? Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Tem um jeito básico de se trabalhar. Ele não é básico, na verdade. Ele é o princípio, tá? Ele não é básico porque pouquíssimas pessoas sabem isso que eu vou falar aqui pra você. Bem poucas mesmo, pouquíssimos pais. Mas ele é um princípio que funciona, tá? Pode mandar pra todo mundo. Vocês podem mandar pra todo mundo, tá, pessoal? Todo mundo manda o aviãozinho. Porque o propósito é justamente esse, ajudar todos os papais e mamães aí a pararem de se estressar, brigar com os filhos, com o cônjuge, sabe? Aquela desunião no lar, que eu já tive também. Mas a ideia é essa, tá? Então vamos lá. O que acontece? Vocês podem divulgar o grupo do WhatsApp. Então pega o grupo do WhatsApp que vocês entraram, bota lá no grupo da família. Olha, tem um grupo aqui, quem tem
né? Ou manda o site lá da bio, manda no grupo da família, manda um áudio falando. Que é legal, pessoal. Porque a gente está evitando que os nossos pequenos, nossos sobrinhos, filhos, enteados ou afilhados venham a se tornar pessoas aí às vezes perdidas na vida por falta de instrução. Então a responsabilidade de nosso filho se desenvolver ou não sempre é nossa, tá? Tem pai que fala assim, não, porque o meu filho é isso, meu filho é aquilo, papapá. Olha só, deixa eu falar a verdade pra você, que é difícil, mas você tem que encarar. Se o seu filho der certo ou não na vida, a responsabilidade é sua. A culpa não é sua, não quero que você se sinta culpado, mas a responsabilidade é. Então você tem que estar atento nisso. Você pode fazer tudo certo e pode ser que ele dê errado ainda, porque ele ainda tem o livre-arbítrio, tá? Mas se você fizer tudo certo, a probabilidade de dar errado você como pai e mãe precisa criar base emocional, tá? Então vamos lá, vamos por princípio. A gente está cortando um pouco a conexão aqui. Vamos por princípio então da insegurança, tá? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que nós pais temos que estar atentos é acabar com o autoritarismo, tá? Ou com a liberdade demais. Então tem pai que é muito autoritário, não faça isso, não quer, faz isso agora. Isso é prejudicial. E tem pai que é muito liberal, pergunta pro filho, filhinho amado, tu quer isso aqui assim ou assado? Né? Tu quer... que horas que tu quer fazer isso? E aí o filho é que manda na relação. É errado também, tá? Então você precisa andar no meio termo disso. Não ser extremamente autoritário e não ser extremamente permissivo. Você tem que achar um meio termo disso. Exercer sua autoridade sem gritar, sem raiva, sem ira, sem mágoa. Exercer limites, tá? Porém, sem autoritarismo. Então você tem que ter uma certa flexibilidade, tá? Então você precisa ter esse bom senso. Ponto. Se você veio de uma família muito rígida, foi muito rígida com você, você vai ter uma tendência a ser muito rígida com seu filho. Se você veio de uma família que foi muito liberal com você, você vai ter uma tendência a ser muito liberal com seu filho. Em nenhum dos casos é bom. Então você tem que estar atento nisso, tá? Então uma coisa importante, sempre se aproxime do seu filho quando você for treinar ele, disciplinar ele, sempre se aproxime do seu filho desarmado, ou seja, sem aquela ideia de que você, por ser adulto e ser pai, sempre tem a razão, sem aquela prepotência, arrogância e hipocrisia de achar que você, pai ou mãe, sempre está certo e ele não, porque ele é uma criança. Então você tem que parar com isso, porque é isso que prejudica, tá? Como assim dá certo? Vou te dar um exemplo. Imagina que seu filho está lá vendo um desenho que ele gosta muito, tá? E você chega e fala, filho, vamos tomar banho agora. Agora vamos tomar banho, agora desliga a TV, vamos tomar banho, tá? Isso é tido como normal para os pais. Não, chegou a hora de tomar banho, vamos tomar banho, corta o desenho, corta a brincadeira ali, vamos embora. Certo? Ok, deixa eu perguntar para você agora. Imagina que você está lá fazendo aquilo que você mais gosta. Está assistindo uma série, não sei, está fazendo alguma coisa lá, assistindo uma série que você gosta lá com a sua pipoca, e no meio da série seu filho chega e fala, pai, mãe, vai tomar banho agora. Para com a série agora. Ou vai fazer tal coisa. Como que você reagiria? Você gostaria? Ou chega uma outra pessoa, o cônjuge, você está lá assistindo, chega o seu cônjuge e fala assim, olha, para agora aí, vai tomar banho, vai fazer tal coisa, vai lavar a louça. No meio da série, ou no meio de uma brincadeira, alguma coisa que você está fazendo, você gostaria? Com certeza não. Então por que os pais fazem isso com os filhos? Por que a gente faz isso com os filhos? Né? Então, a gente tem que pensar nisso, é uma falta de respeito. Ah, mas é uma criança, eu que mando. Não, mas não é bem assim. Como que a criança, é por isso que a criança faz birra, entendeu? É por causa dessa falta de respeito que a criança faz birra. Você pode achar uma bobagem, mas é verdade. As birras vêm dessa invasão do tempo da criança, de você chegar na hora errada pedindo uma tarefa, entendeu? Então, mas o que eu faço então? Antecipa. Você fala assim, olha filho, tá legal aí a série? Tá bem legal, né? O desenho tá bem legal, pai, mãe. Legal, olha, daqui a 5 minutos a gente vai pro banho, tá? Então a criança já vai se programando, entende? Daqui a pouco vai demorar 15 minutos ali a série, um filme que ele está vendo, alguma coisa. O banho pode ser daqui a 15 minutos, por que não? Né? Claro que você tem que ter uma rotina da casa, tá? Essa rotina não pode extrapolar muito o horário, mas você pode ter uma flexibilidade, entende? Mas vai antecipando. Olha, daqui a 5 minutos, filho, vai ser a hora do banho, entende? Aí você não interrompe ele de pronto. Chegou lá, ele está brincando, está no auge da brincadeira, dando risada. Você não vai chegar a interromper, porque senão você vai ser o pai e mãe estraga prazeres. Então o que você faz? Entra na brincadeira, começa a divertir também. Ah, que legal, papapá. Tá muito legal isso aqui. Agora, olha só, daqui a 5 minutos a gente vai pro banho, tá bom?
Então o que aconteceu? Você entrou no mundo dele, brincou um pouquinho ali rapidinho, mandou a mensagem, preparou a mente dele, entendeu? Mas eu não quero ir pro banho. Olha só que legal. Você quer levar um brinquedo pro banho? Qual que você quer levar? O azul ou o vermelho? O carrinho ou o boneco? Você já criou na imaginação dele algo positivo para ir pro banho. Ele já tem um motivo para ir pro banho agora, brincar. O meu filho direto leva carrinho de plástico pro chuveiro, sabe? Então você tem que ter esses artifícios. Não quer comer prato de super-herói, entendeu? Todo mundo junto, né? Aqui no nosso apartamento a gente tinha, para você ter uma ideia, era uma cozinha americana, a gente almoçava nela, tinha 3 bancos e a gente almoçava ali naquela cozinha, né? Aquela bancada americana que fala. E o meu filho, a gente comprou uma mesa para ele azul e uma cadeirinha de praia do tamanho dele. Ele almoçava ali. E a gente começou a perceber, mas tá errado isso, né? E eu fui estudando, eu descobri que existe uma pesquisa que mostra que a maioria dos filhos, tá? Quase todos. Foi feita uma pesquisa, várias perguntas durante muitos anos, tá? Essa pesquisa descobriu que famílias que não almoçam juntos à mesa, ou não jantam, ou não tenham pelo menos uma refeição na mesa, todos juntos, tá? Os filhos acabam se tornando delinquentes. Todos os filhos marginais delinquentes foram fazer a pesquisa e descobriram que eles não almoçavam juntos. Ou eles comiam na frente da televisão, ou comiam separado. Então isso é muito sério. Então o momento da refeição, por exemplo, ele é sagrado. Ah, mas meu filho almoça na escola, o meu também almoça na escola. Mas faz uma jantinha ali, final de semana, sabe? O café da manhã, reúne na mesa. A gente descobriu isso, compramos uma mesa, 4 cadeiras e resolvemos. Então, tem coisas, pessoal, que são detalhes que fazem toda a diferença, tá? Então a gente tem que se colocar no lugar da criança. É isso aí, Keilane. A gente tem que ter empatia assim. Tem pai que é muito autoritário. Não, eu que mando, eu que decido. Pai que fala assim, não, olha aqui, você vai fazer isso porque sou eu que mando aqui, sou eu que decido. É errado isso. Já fiz isso, mas é errado. Não faça isso. Então você tem que se aproximar do seu filho desarmado. E a primeira coisa quando você vai estar inseguro com seu filho, em alguma situação, é você criar conexão com ele. Olha, filho, eu sei como tu te sente. Isso já aconteceu com o papai e com a mamãe. E aí isso é a primeira coisa, porque isso cria conexão, tá? Mas o papai e a mamãe aprenderam que isso é errado. Então a gente não pode fazer, porque isso gera consequências, entendeu? Então essa é a melhor forma, tá? Então, sobre a questão aí da insegurança, a melhor coisa é você se mostrar seguro sempre. Mas, como que você vai se mostrar seguro se você não tem certeza do que você está fazendo? Se você não conhece princípios? Então, no dia 5 de dezembro, a gente vai falar muito mais sobre isso, sobre os princípios. Um dos princípios é esse, você se conectar, é você se colocar no lugar da criança, você se abaixar na altura dela, olhar nos olhos para olhar. Então, eu estou falando vários aqui, vários pontos importantes. É você não partir do pressuposto que você já sabe tudo, não. É você mostrar para o seu filho que você também erra, que você também já errou, isso cria conexão. Porque nós não podemos ser hipócritas, porque o nosso filho vai perceber quando a gente for hipócrita. Grande Diogo, seja bem-vindo, meu querido. Então o nosso filho ele percebe quando a gente é hipócrita, quando a gente fala uma coisa e faz outra, quando a gente mente, o filho sabe. Então, se você for hipócrita, ele vai ser um hipócrita. Eu estava falando na live passada, se você buscar o ter antes do ser, ele vai buscar o ter antes do ser, que é errado. Então, nós não podemos agir dessa maneira. Então, sempre que você vai se aproximar do seu filho, parta do pressuposto que ele não tem a mente totalmente formada, o neocórtex. Então, ele não sabe se expressar, ele vai chorar, entendeu? Ele vai chorar. Quando ele for se expressar, entendeu? Então, isso é normal. Os pais acham que a birra, o choro da criança é algo anormal. Eles pensam assim, eu só vou ser um pai perfeito no dia que meu filho não fizer birra, no dia que meu filho não chorar, no dia que meu filho não espernear. Isso não existe, gente. Esse dia não vai existir porque cada fase da vida dele é nova, é um desafio diferente. É claro que você, como pai, tem que ter os princípios como base. Quando você tem esses princípios, você consegue resolver a maioria dos problemas. Por quê? Porque você tem uma lógica de princípios, um alicerce, uma rocha de princípios para agir. Isso é importante. Mas cada desafio, tanto para nós pais quanto para eles, são novos. Então, quando o seu filho não quiser fazer a lição pela primeira vez, é um desafio novo para ele e é um desafio novo para você. Então, os filhos são assim. Quando o seu filho for pegar o primeiro emprego, é um desafio novo para ele e é um desafio novo para você. Então, nós pais temos que entender que a nossa vida muda completamente com os filhos, que nós não podemos ser hipócritas de achar que a gente sabe tudo. Você precisa se perdoar, não existe pai perfeito.
É claro que quanto mais você sabe, melhor, menos problemas você tem. Quanto mais princípios sobre criação de filhos e mais inteligência emocional você desenvolve, melhor vai ser a sua vida, mais pacífica. Você vai estar se sentindo muito mais seguro em relação ao futuro do seu filho. Eu tenho muita segurança em relação ao futuro do meu filho, porque eu sei o que eu estou plantando. Então, isso te deixa mais tranquilo, né? Uma coisa importante sobre insegurança, nunca transmita sua insegurança para o seu filho e deixe ele perceber, porque ele vai usar isso como ferramenta, como uma estratégia, às vezes, para te atingir, tá? Não que ele seja seu inimigo, mas eu vou explicar, tá? É assim, ó, vou dar um exemplo aqui do meu filho. Meu filho, a gente tá numa sequência agora aqui de criar conteúdo para os nossos lançamentos, né? Junto com uma turma bem bacana aí que está nos ajudando. E o que acontece? A gente entrou num ritmo intensivo de trabalho, eu e minha esposa. E o meu filho ele ficou um pouco de lado. Ele ficou um pouco... Claro que a gente mantém, lógico, contato com ele, mas ele passou a ter menos atenção neste período. Isso acontece com você, isso acontece com a maioria dos pais. Tem momentos da vida que o pai ele tem que focar um pouco mais em fazer um trabalho e os filhos acabam ficando com pouca atenção, tá? E o meu filho, o que ele fez esses dias? A gente foi lá, contou historinha, fez oração, jantamos junto, demos um pouco de atenção, mas não estava sendo suficiente. E ele começou a entender que sempre que ele ficava doente, ou tinha uma dor, ele tinha mais atenção, lógico, né? Porque ele é uma criança importante. Então ele, pai, tô com uma dor aqui, é mesmo, filho? Deixa eu ver. Sabe? Ô pai, eu tô com uma dor aqui, é mesmo, filho? Deixa eu ver isso aqui, vem cá. Então as crianças sempre têm atenção quando elas estão com dor ou doente. Isso é fato, elas não vão para aula. Então todo comportamento ele tem um ganho positivo. Quando o seu filho está doente e não vai para aula, ele tem muitos ganhos positivos. Ele tem mais atenção, ele não precisa ir para aula, ele fica vendo mais desenho na televisão, ele pode brincar, entende? Ele está ali doente, tá doentinho, não vai para aula. Ele tem um ganho. E quando ele entende isso, ele pode querer usar isso para ter a sua atenção. E foi o que aconteceu aqui em casa. Então esses dias, o Miguel estava lá, estava deitado, a gente estava indo dormir, e daqui a pouco ele botou a mão no olho e começou, ai meu olho, ai meu olho. Eu fui lá, ué, o que aconteceu? Será que um bicho pegou dentro do quarto? Mas não tem bicho, né? E comecei a ver, ele começou a chorar, começou a gritar, com a mão no olho. Eu falei, filho, o que é isso? Começou a chorar. E aí eu olhei para minha esposa e falei, fiz assim para ela, né? Comecei a perceber. Então o que ele estava fazendo? Ele fez um choredo, tá? De noite, a gente mora no apartamento. E a gente falou, filho, não chora, tal. Então, ele estava usando dessa estratégia de tô com uma dor no olho para ter a atenção dos meus pais. Você entende? Então, isso acontece. O que um pai mal treinado ou inseguro faz? Chega lá, mete uma bronca no filho quando descobre, trata mal. Não, nós chegamos com calma. Desligamos a TV, nos reunimos, eu, minha esposa e ele. E a gente começou a fazer perguntas para ele sobre isso. Até que ele começou a chorar. Por quê? Porque ele sabia que ele estava errado. E a gente perdoou ele, a gente falou, olha, filho, não precisa mentir para ter a nossa atenção, é só tu falar, essa não é a melhor estratégia, mentir não é legal, mas isso tem que ser com calma, entende? Eu tenho que entrar desarmado. Eu não posso ser hipócrita de falar que só ele faz isso. Então nós falamos, não, a gente já mentiu também. Eu, a mamãe e o papai já mentimos. A gente aprendeu que isso é errado, a gente não faz mais isso. Sabe? Isso é a conexão, ó. E aí ele, nossa, sério, papai, isso é mentira já, a gente já mentiu, a gente não faz mais porque é errado. E a gente entende que tu quer nossa atenção, a gente tá trabalhando muito, e a gente não tá podendo te dar tanta atenção, brincar tanto como antes, nessa fase. Porém, não justifica tu mentir, então a gente vai fazer um combinado, a gente vai brincar mais em tal horário. Você entende? Isso é um acolhimento, isso é você criar uma conexão e você tirar a mágoa do seu filho. Ele pediu desculpas, filho, pede desculpas pela mentira. Custou, chorou um pouco, mas pediu desculpas. Daí eu falei pra ele assim, não faça mais isso, porque isso é errado, ok? Vamos combinar assim de tu não fazer mais isso? Aí ele, tá combinado, papai. Então ele aprendeu a lição. O que a maioria dos pais fazem? Tá mentindo, tá manhoso, isso é feio que você faz. E a criança vai, poxa, a criança ela só queria atenção. Ela queria só mais atenção. Você tem que entender que todo o comportamento do seu filho que você julga errado, ele tem por trás uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Todos. Mesmo agressividade, mesmo ofensa, todos.
O seu filho, ele precisa da sua atenção, ele vai fazer de tudo para ter ela, inclusive coisas erradas. E quando você pune, você está prejudicando a autoestima dela, você está criando um novo problema que não tinha antes. Por quê? Porque você não sabe lidar. É por isso que eu falo que a responsabilidade é sempre do pai. Eu digo, a responsabilidade é minha. É minha, é difícil? É difícil. Por isso que você precisa ter uma base sólida de princípios para saber como agir na birra, quando ele mente, quando ele não quer comer, quando ele não quer dormir. Você precisa ter essa base de princípios, ok? Bom, gente, então, já aconteceu isso de ele não estar gostando de alguma coisa, aula, e sempre ficava doente nessa aula. Entendeu? Agora, como que você vai agir para resolver isso? Se você não souber agir para como resolver, você não consegue trazer um aprendizado. Então você não consegue ir para uma próxima fase se você não souber lidar com isso, entende? Você fica sempre trancado na mesma fase. E às vezes você vai ter uma criança adulta mentindo, criando situações para ter a sua atenção, às vezes a atenção da sociedade, sabe? Então você tem que já, identificar, entrar em ação, com esse desprendimento, com essa falta de perfeição, se colocar no lugar da criança, se conectar com ela nessa conexão de dizer, olha, eu sei como tu te sente, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o papai e com a mamãe, mas a gente aprendeu que não é errado, então nós vamos fazer um combinado? Então isso é muito importante, tá, gente? Certo? Bom, então acho que já foi bem bacana hoje, né? Já ensinei bastante coisa aí. Lembrando, dia 5 de dezembro, às 20 horas, a nossa live. Manda essa live para todos os pais que você conhece. Manda no aviãozinho, porque eles vão estar aprendendo cada vez mais. Se inscreve lá no link da bio, tá? Pega esse link, manda no grupo da família, manda um áudio lá. Galera, olha só, aqui o da Saeb vai ensinar, dia 5 de dezembro, totalmente gratuito, sobre criação de filhos, sobre como educar sem traumatizar, ok? Nesse exemplo que eu falei para você da mentira, olha o que é traumatizar. O que é um trauma? Tá? Um trauma é uma ferida emocional. Seu filho foi lá, mentiu, você descobriu que ele mentiu. Qual que é a tendência? Você culpar ele. Aí você culpa. Ah, você está errado, você está mentindo. A criança se sente culpada. Quando ela se sente culpada, ela cria automaticamente uma crença de não merecimento. Então ela cresce na fase adulta, alguém oferece uma promoção, uma bênção, algum sorteio, alguém quer dar dinheiro e ela não quer. Parece um relacionamento dos sonhos para ela, ela não quer porque ela não se sente merecedora, porque ela se sente culpada. Então, ou você fala assim, olha aí, tá vendo como você é mentiroso, você é incorreto, a criança cresce achando que tem algo errado com ela. E aí ela cresce com baixa estima. Aparecem oportunidades na vida dela, e ela fala, não, meu pai disse que eu era burro, não sei o que, eu não vou nem tentar. Tudo isso por causa que você não soube lidar com uma mentira do seu filho. Então, é muito sério isso, gente. Treinamento para pais e mães é algo muito sério. Porque os filhos são investimento. Eles trazem retorno no longo prazo, tá? Então, pensa nisso. Certo, gente? 5 de dezembro às 20 horas. Isso aqui é só uma palhinha do que vai ter lá. 5 de dezembro às 20 horas. Se inscreve no link da bio, entra no grupo do WhatsApp. Manda aqui para todo mundo que é pai e mãe que você conhece, ok? Alguém tem dúvidas, pessoal? Quer fazer perguntas? Obrigado pelos ensinamentos. Já comecei a aplicar o que você falou do castigo. Está funcionando bem. Isso aí. Na verdade, não é do castigo, né? É do cantinho do pensamento. Que na verdade a gente não faz castigo, né? Mas eu acho que é isso que está falando ali, né? Que na verdade a gente não castiga, a gente não usa essa palavra castigo, a gente usa o cantinho do pensamento, que é diferente. Que é uma das técnicas, né? Existem outras. Nem sempre o cantinho do pensamento é o melhor, mas tem outras também. Muito bom ver um homem falando sobre esse assunto, já que a sociedade acredita que a responsabilidade de educar é mais da mãe. Ô, Keilane, muito obrigado, viu? Muito obrigado. É isso aí, não. O pai é fundamental. São os dois, na verdade, né? A gente sempre tem que puxar os dois. A minha esposa também, ela é bem participativa, tá? A minha esposa aqui em casa, ela cuida de outras áreas, mas ela também educa com esses princípios, né? Mas o pai, ele é a borda. O pai, normalmente, ele é o melhor para impor limites, tá? Ele é o melhor. A mãe, ela vai ser o contraponto do limite. Ela vai ser aquela mãe que mais dá mais amor e carinho do pai, mais amor e carinho pro filho do que o pai às vezes. Por quê? Porque a mãe, a mulher, o feminino é mais amoroso. Não adianta. O pai, ele sempre vai ser um pouquinho mais ogro, né? Agora, é claro que tem que ter, mesmo você sendo homem, pai, você tem que ter o bom senso de você ser o pai que vai impor limites, mas você não precisa ser aquele pai agressivo. Ah, homem não chora. Eu jamais falo isso com meu filho. Homem não chora. Isso é uma bobagem, né? Uma besteira. A criança cresce travada, sem expressar as emoções. Então, assim, os pais precisam
impor limites, eles são melhor para impor limites, para impor as regras, porque os filhos respeitam mais, tá? Porque a mãe, ela é mais, né, empática, mais quebrantada, ela serve mais para dar aquele afago, mas ela também precisa impor limites, tá? O filho tem que respeitar os dois. Certo, gente? A mulher tem mais ternura, é verdade. O homem é mais pragmático, né? O homem é mais, tipo assim, ó, a vida vai te bater mesmo. Bater que eu digo não fisicamente, né? Mas a vida vai te bater, a vida vai exigir de ti, então eu tô te treinando para tu ficar forte. O homem tem mais essa visão. E a mãe já, não, vem cá, tal. E os dois precisam, nenhum dos dois tá errado, tá? Precisa ter o equilíbrio. Ah, mas eu não tenho pai. Ah, você tem que arrumar alguém aí pra estar na casa. Ah, eu sou pai sozinho com meu filho, não tenho mãe. É bom arrumar, porque a família, ela é um tripé. Deus faz tudo é, em três partes, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Somos seres triuno, mente, corpo e espírito. Então, a família, ela precisa ter a figura do pai e a figura da mãe. E o pai e a mãe, eles precisam estar bem estruturados emocionalmente, porque tem pai que é muito afeminado e tem mãe que é muito emasculado, por causa do que veio antes. Isso acontece por causa da criação que veio antes. E aí, às vezes, o casal fica com o papel invertido. Isso tem que tomar cuidado também, né? Então, tem que ver isso aí também, tá? Os avós também. Só que os avós, eles não estão muito preocupados com as consequências do que eles fazem, tá? Então, os avós, eles estão numa fase da vida que eles não medem as consequências. O pai e a mãe, tem um limite de doce. Os avós, como eles querem aproveitar, eles já passaram por essa fase, os avós, eles não estão preocupados em se vão estragar os filhos ou não. Então, eles dão doce mesmo, dão bastante presente, mimo. Então, o pai tem que estar atento. Não proíbe, mas o pai tem que dar uma ajustada, o pai e a mãe. Porque os avós, eles não estão preocupados muito. Eles querem diversão, né? Então, tem que tomar cuidado. Tá bom? Mas é sempre bom ter, sim, a avó perto, o avô, né? Pra dar aquela temperança. Gente, então era isso por hoje, tá? Até amanhã, né? Amanhã tem live também. Todo dia aqui vai ter live às 8 horas, tá? E bora lá mandar pra todo mundo que você conhece. Até mais!